Tudo bem, pessoal? Meu nome é Jader, sou consultor da RoboInvest. Pessoal, é o seguinte, já faz um tempo que eu queria fazer um vídeo aí com esse tema. Eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre as bases, né, da nossa estratégia, como que eu pensei, desenvolvi a estratégia e tem muita coisa relacionada que ainda não cheguei a comentar com vocês. E eu vou entrar então um pouquinho nessa questão que é bem interessante, é muito interessante, tenho certeza que vai ser bacana para vocês entenderem aí a parte mais conceitual, né? Não só a parte prática ali da estratégia, mas é muito interessante também essa parte conceitual para quem quer evoluir um pouquinho mais aí nos conhecimentos, tá? Bom, pessoal, é o seguinte, então nossa estratégia inicial ali, a canais de frequência da média, eu desenvolvi esse método, essa estratégia aí há questão de 6 anos atrás, né? E assim, eu utilizei muitas coisas para gerar essa estratégia, né? Antes dessa estratégia automatizada, que foi a canais de frequência da média, eu já operava ali manualmente com a estratégia manual, que você já conhece, né? Já ensinei vocês muito tempo aí a estratégia baseada em projeções e retrações de Fibonacci com amplitudes de movimento, né? Só preço mesmo, price action ali e projeções e retrações de Fibonacci, retratando então as amplitudes de movimento, seja de alta ou de queda. Vocês já estão cansados de ouvir eu falar e mostrar para vocês, né? Então, agora, como não é uma estratégia que a gente conseguiu naquela época, né, implementar a automatização dela, então eu comecei a estudar, a ver métodos diferentes para tentar uma estratégia automatizada, né? Muita da questão ali conceitual da canais de frequência média tem a ver com a estratégia manual, a estratégia baseada em retrações e projeções de Fibonacci. Mas não é a mesma estratégia, né? São questões conceituais que ambas têm similaridades, mas são estratégias diferentes, né? São estratégias diferentes. A entrada na operação, ganhos, é tudo diferente uma da outra, né? Mas conceitualmente há algumas similaridades, tá? Bom, poucas pessoas me perguntaram nesse tempo aí que a gente está trabalhando, ensinando sobre a canais de frequência da média, da onde eu tirei isso, né? Da onde, o que me influenciou tanto na concepção da estratégia quanto na sua evolução, né? Porque, galera, quando eu criei a estratégia ali há 6 até mais ali, anos mais, que a gente começou realmente a operar mais ela, era uma estratégia muito básica, né? Tinha um conceito básico, tá? E a gente foi evoluindo no decorrer dos anos e essa evolução é contínua, né? Mas a estratégia básica, o que se referia, galera? A estratégia básica não muda, né? É distorções significativas do preço em relação à média, esperando uma retração, a regressão do preço à média. Então essa é a base aí, básica, né, da estratégia ali, canais de frequência da média, tá? E assim, pessoal, quando eu comecei a estudar o mercado, né, isso aí há um tempo atrás, eu passei por uma coisa que todo mundo praticamente passa quando inicia no mercado, aí tem interesse, começa a estudar, ver muitas coisas que o pessoal fala por aí. Aí você começa a estudar indicadores, estudar estratégias, a começar a ver o mercado e tentar identificar oportunidades, a ver o que funciona, não funciona. Então eu passei por todas essas fases, como todo mundo, galera, né? Passei por todas essas fases. Mas eu tinha muita dificuldade em aceitar algo sem assim eu compreender, né, e entender conceitualmente o porquê disso, né? Então, por exemplo, alguém chega para mim e fala, vou operar suportes e resistências, mas o que significa exatamente isso? Por que o preço chega ali e tende a voltar ou não tende a voltar, e quando ele falha, quando não falha, por que aquele ponto, por que não? Então eu precisava entender conceitualmente aquilo para acreditar. Eu não faria nada que não acreditasse. Então simplesmente, não, porque alguém falou para mim que ali é um ponto de resistência e eu vendo ali. Não, eu não conseguia fazer isso, galera.
né? Eu precisava acreditar mesmo, com todas as minhas forças, porque se eu acreditasse naquilo, aí sim eu ia para cima, estudar, ia melhorar, ia entender, ia me dedicar. Mas eu não ia fazer tudo isso em algo que eu não acreditasse, em algo que eu não entendesse por completo e realmente que eu visse que tinha sentido, né? A estratégia manual, galera, é fantástica, né? Então, quem conhece, quem opera, sabe ali, é fantástico. Aquilo ali eu acredito com todo o meu, né? Tudo que eu acredito realmente está ali, né? Com todas as minhas forças eu acredito naquilo e me dediquei muito nisso. E aquilo ali realmente funciona muito, galera. É verdade, é real. Aquilo acontece, aquilo funciona. A movimentação do mercado tá ali. Você consegue enxergar como o mercado se movimenta. É lindo, galera. É lindo, é a natureza se manifestando. É impressionante, né? Quando eu descobri isso e fui estudar, entender e me dediquei a esse método, realmente é impressionante, né? Arrepia e realmente é algo que quando me deu um estalo, né, da estratégia manual, realmente, depois de tanta coisa que eu olhei e tal, eu realmente falei, cara, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero me dedicar e ganhar habilidade, né, em realmente ter experiência nisso aqui, porque eu sei que isso aqui realmente não é brincadeira, isso que funciona, eu acreditava nisso e realmente me dediquei e foi muito bom, deu muito certo, né? E quando eu quis automatizar uma estratégia, eu também comecei a procurar algo desse tipo, né, galera? Eu já tinha experiência ali com a estratégia manual e eu falei, eu preciso algo assim, eu preciso alguma coisa que eu consiga automatizar. A estratégia manual era algo, tinha certo grau de subjetividade, que tinha que ser análise ali no momento, né? E que naquele momento a gente não tinha, computacionalmente falando, ferramentas para automatizar, então a gente teve que migrar para alguma outra estratégia, procurar alguma estratégia que fosse automatizada, que pudesse automatizar, né? E então eu comecei a estudar tudo relacionado. Então, depois de olhar várias coisas, eu caiu na minha mão essa questão da regressão à média, né? E muitos fatores me interferiram nessa minha decisão em, não, é isso aqui, gostei, realmente entendi o método, confio no método, acredito nisso, muitas coisas interligadas, tinha alguma relação com a estratégia manual, eu já vou explicar o porquê, o que tem relação, né? Então, e muitas coisas me interferiram nisso, né? Muita coisa que eu estudei, muita coisa que eu li, muita coisa que eu vi, né? Muitas pessoas. Então, até eu chegar esse método e nós vamos trabalhar com ele e evoluir ele, né? E até hoje, tá? E pessoal, veja, uma das coisas que, assim, nesse processo, né? Nesse processo de concepção e evolução da estratégia, que eu senti muita confiança e segurança realmente, foi quando eu comecei a estudar um pouco sobre economia comportamental. Você sabe que eu gosto muito disso, né? Gosto muito dessa questão da economia comportamental, né? Processo de decisão das pessoas, como que funciona, o que se interfere, né? E a estratégia de regressão à média, galera, ela é muito baseada nisso, né? Então, quem ainda não conhece, acho que a maioria aí já deve ter lido algo, ou conhecido, ouvido falar sobre o Daniel Kahneman, né? Ganhou o Nobel de Economia, um psicólogo matemático que ganhou o Nobel de Economia em 2002 com a teoria da perspectiva, né? Então, nessa teoria é algo bem complexo, né? Ele tem vários pontos, né? Mas algumas questões da teoria da perspectiva me chamou muita atenção na época. E uma delas, né, tem o viés de confirmação, tem processo de tomada de decisão, mas um dos fatores
que ele explica na teoria da perspectiva, que é uma questão que engloba a economia comportamental, que foi desenvolvida parte pelo Kahneman, né, e também teve alguns precursores antes dele, é sobre a regressão à média. E isso não falando, galera, em gráfico, né, falando de forma geral. Regressão à média de forma geral, não apenas, porque às vezes a gente fala regressão à média, a gente só olha preço média, né? Não, né? A teoria de regressão à média é algo generalizado, né? Não apenas aplicado ao mercado financeiro, à movimentação intraday, né? Então, isso aí, quando eu tive acesso à teoria da perspectiva, que foi a teoria que ele ganhou o Nobel, isso aí me impactou bastante. Eu entendi realmente que seria algo que poderia nos ajudar a entender melhor esse conceito de estratégia, né? E até a gente conceitualmente entender o funcionamento do mecanismo. Né? Deixa eu até peguei uma foto aqui para vocês verem quem é o Kahneman, só para eu vou falando e vocês não sabem quem é. Então esse aqui é o Daniel Kahneman, né? Ele é um israelense, nasceu em Tel Aviv. Ele é psicólogo e matemático formado na faculdade hebraica, né? E ele dedicou para a gente a vida toda dos estudos dele ali, realmente, não exatamente no projeto ali do que ele ganhou o Nobel, mas grande parte nessa questão comportamental, né? Então realmente é a especialidade dele. Foi a primeira vez que um não economista ganhou um Nobel, né, galera? Realmente chamou bastante atenção na época ali, né? Mas veja só, vou tentar explicar um pouquinho para vocês. Esse tipo de material sobre isso eu vou até falar bastante para vocês mais à frente aí, para vocês entenderem. Não é algo que a gente vai falar aqui em uma aula, um vídeo, né? Tem muita coisa interligada, mas eu acho muito interessante, eu gosto bastante, né? Inclusive o Kahneman escreveu um livro, acho que faz uns 6 anos, uns 5, 6 anos, não, acho que até mais, um pouquinho mais, que recomendo muito, um livro muito bom, tá? Chama Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Muito bom, galera, muito bom. Não específico da teoria da perspectiva, não é sobre só isso, mas ele fala muito sobre também as experiências dele, tudo que, né? Mas é um livro muito bom, tenho certeza absoluta. Fala muito sobre toda essa questão que ele estudou a vida inteira dele, né? Do comportamento do ser humano, tomada de decisão, o que interfere, como que funciona o sistema mental. Então é muito, muito legal, vale a pena demais, tá? Vale a pena demais de ler. Se eu não me engano, já li 2 vezes e quero ler de novo, porque é um livro bem, bem denso, tem bastante informação ali que a gente sempre extrai. Mas então, galera, pensando assim, tentar mostrar para vocês um pouquinho ali de como que essa regressão à média ali me ajudou muito na concepção da estratégia. Vou citar um exemplo que o próprio Kahneman cita no livro, né? E que é relacionado ali à teoria da perspectiva também na fase que ele explica ali a regressão à média, tá? Ele quando saiu da faculdade, fez matemática e psicologia, ele foi servir o exército israelense. Israel tinha acabado de virar uma nação ali, tinha pouco tempo o exército, então ele era muito novo, mas ele já era ali e já trabalhava no exército, e ele trabalhava nas funções que ele tinha mais habilidade, né, na parte de psicologia também. E ele foi chamado para trabalhar em questões ali de psicologia junto com um time de paraquedismo. Tem uma história que ele conta ali, vocês quando forem pesquisar, eu sugiro muito, entrem no próprio Google, no YouTube tem muitas materiais sobre o Kahneman. Depois que ele ganhou o prêmio Nobel ficou muito conhecido, então tem muitas histórias, muitos relatos, ele contando, muitas entrevistas, muito legal de você ver. Eu vi bastante coisa já sobre ele. E uma dessas passagens que ele fala que ele estava então trabalhando em uma equipe de paraquedismo, né? E ele foi indagado e ele comentou numa aula que as recompensas eram melhores do que as punições
para melhorar o desempenho dos paraquedistas, né, do pessoal. E o instrutor, em seguida que ele disse isso, o repreendeu. Ele falou, não, na minha experiência, na prática mesmo, as punições e as repreensões, né, são muito mais eficientes na melhoria do desempenho dos paraquedistas. E nesse momento, ele pôde identificar esse viés, né, que o que às vezes parece não é. Né? Então ele cita aqui, por exemplo, ele dá o exemplo, né? Um paraquedista, ele está fazendo vários saltos, né? E daí ele tem saltos bons, saltos ruins, saltos medianos, ele tem, né, vários de acordo com a sua habilidade. E uma vez que ele faz um salto muito ruim, né, o instrutor o repreende, dá uma punição, o repreende, e em seguida a essa repreensão ele faz um salto melhor, um salto bom, né? E isso dá a entender que a punição, a repreensão foi benéfica no processo, né? A mesma coisa acontece também no sentido contrário, ou seja, quando o paraquedista faz um excelente salto, né? Se o instrutor vai lá e parabeniza ele, fala, excelente, foi muito bom o seu salto. No próximo ele faz um salto, a probabilidade de fazer um salto pior é grande, e daí fala, não pode premiar, né? Não pode falar bem que ele tem uma queda de produção, não pode elogiar, né? Então essas duas aparentes, né, situações são muito fáceis de ser interpretadas da forma errada, né? Mas o Kahneman identificou assim que isso não foi por causa da punição, da repreensão ou do elogio, né? Ele simplesmente teve um salto fora da média dele e a probabilidade em seguida ele retornar para a média. Então cada paraquedista ali tem um nível de habilidade, né, onde ele vai efetuar ali, por exemplo, 100 saltos na semana. E desses 100 saltos ele vai oscilar muito pouco da qualidade desses saltos, porque, né? Mas às vezes ele vai fazer um salto muito ruim, uma sequência ruim. Às vezes ele vai fazer alguns saltos muito bons, mas a grande probabilidade dele retornar para o nível mediano da maioria dos saltos dele, que é o nível de habilidade dele, né? Então ele identificou isso aí como sendo um padrão, né? Então, por mais que você efetue algo um pouquinho fora do padrão, a grande probabilidade é de em seguida você retornar para o padrão que você estava vindo mantendo, né? Seja de melhor ou seja pior, né? Mas essa situação ali tinha uma questão de ilusão, né, de o que fazia isso acontecer. Então essa questão, eu quis citar esse exemplo para vocês entenderem que essa questão de regressão à média é uma questão comportamental, né? E isso que me chamou muita atenção quando eu decidi operar a estratégia canais frequentes da média, galera. Por quê? Porque eu queria algo que realmente eu entendesse que fazia sentido, tá? Fazia sentido. Então é muito fácil, galera, e você, hoje em dia a gente tem acesso a muita coisa, né? Você vê lá, é bombardeado com informação, pontos de entrada no day trade. Aí o cara fala assim, quando aquele ponto aconteceu, tantos por cento do ajuste, o candle pequeno passar por cima do candle grande e uma vela acontecer. Eu falo, cara, mas espera aí. Mas por que isso? Não, porque o candle ficou maior do grande do pequeno. Eu falo, não, tem que ter algum sentido. Eu não quero aprender, estudar e dedicar minha vida a algo que eu não vejo sentido, né? Então tem tanta gente criando tanta coisa por aí, galera, identificando pontos de entrada, pontos de resistência, pontos de aquilo e segue esse indicador e segue aquele outro indicador, onde a gente não compreende e para mim a maioria disso não faz sentido, né? Tem 1 milhão de coisas aí e eu quis buscar algo que realmente fizesse sentido, tá? Não é algo que vai acertar 100% do tempo, não, é um método, é um modelo que faz sentido. E em cima desse modelo que faz sentido, a gente vai trabalhar. A gente vai estudar. A gente vai coletar dados, informações, estatísticas, modelos operacionais.
né? Então, isso que me intrigou quando eu identifiquei esse modelo, que é algo que tinha na minha estratégia manual. A estratégia manual é basicamente formada por comportamental também, galera. Movimentação do preço comportamental, por pessoas comprando e vendendo, e a movimentação vai acontecendo, né? Na canais de frequência da média, a estratégia é um outro modelo operacional, mas leva também isso em consideração. E essa é a base, né? São distorções do preço em relação a uma determinada média. E o que é essa distorção do preço? São pessoas comprando e vendendo ativo, né? Pessoas, seres humanos, com medos, né? com aversões ao risco, com expectativas, com emoções. E isso faz o preço se comportar. Então, galera, tem muita gente que olha para o mercado e não consegue entender que isso aqui são pessoas comprando e vendendo, né? Simplesmente ele acha que isso aqui é um candle, é o preço querendo subir, querendo cair, mas ele não entende o que está por trás disso. Isso é um grande erro. Você não pode querer operar no mercado sem entender como esse mercado funciona. Tá? Então, uma vez que você olha para esse gráfico e você identifica que são pessoas como você que estão comprando e vendendo determinado ativo, você consegue ter uma outra visão do mercado. Tá? E galera, essa parte é muito interessante. Eu particularmente gosto muito, né, dessa parte comportamental de estudar. Mas se você quer realmente dedicar um tempo a entender algo que realmente faz sentido, é muito interessante, é muito bacana, né? Então realmente eu dediquei muita parte da minha vida aí dos últimos anos a entender esse tipo de operacional, esse tipo de estratégia. E assim, claro que durante todo esse percurso nós inserimos muitas funções, a gente ganhou um mundo de possibilidades, né? Mas o cerne da estratégia se mantém, né? O cerne se mantém. Então claro que a gente vai tentando evoluir, a gente botou uma agressão, a gente botou força real, a gente botou um monte de coisa que nos ajudam no trade. Mas o fundamental, galera, é entender o básico ali, o conceito da estratégia. Como que foi concebido, por quê, né? Esse é o princípio, você precisa começar do início. E se você começa com essa base, tudo fica mais fácil depois. Tudo fica mais fácil, né? Então, eu não quero deixar esse vídeo muito longo, mas eu queria que vocês pensassem nisso, né? Pensassem nisso aí, porque realmente é algo assim que para mim faz muito sentido. Para mim faz muito sentido, e eu gosto de estudar, de evoluir, de me dedicar em algo que faça sentido. Tá? Não em algo que alguém me falou que acontece, que às vezes acontece, às vezes não, sabe? Então eu gosto realmente de operar. E muita gente acha assim que essa foi uma estratégia assim aleatória. Não foi, galera. Eu não faria nada aleatório, né? Realmente eu estudei, eu me dediquei, eu vi muita coisa até realmente decidir, não, é isso aqui que eu quero estudar, é isso aqui que eu quero me dedicar. E aí é história, né, galera? Muitos anos, muita coisa, muita evolução, né? Mas tudo em cima de uma base sólida, né? E assim, esse estudo do Kahneman vem simplesmente para realmente mostrar para a gente que, cara, realmente isso aí faz sentido, não é algo aleatório, né? Então, não é algo que eu falei, Jader falou que o preço quando sai da média vai voltar para... Não é algo que eu criei. Eu apenas identifiquei a oportunidade. E em cima dessa oportunidade, nós temos que estudar, tem que gerenciar risco, tem que saber melhor ponto. Tudo que a gente faz aqui diariamente, matemática, estatística da operação. Mas o conceito da operação em si, né, conceitualmente, é algo que faz sentido. E não fui eu que criei. É algo que acontece. É uma dinâmica comportamental.
né? Então, uma vez que você está inserido numa estratégia que realmente tem essa base, tem esse conceito já da forma correta, aí você consegue evoluir, você consegue se dedicar, entender, aplicar, né? Mas você tem ali uma base sólida de uma estratégia que realmente ali faz sentido e funciona, né? Não estou falando que tem muita gente que pode utilizar essa mesma estratégia e não conseguir resultado, né? Você entender a estratégia, como funciona a base conceitual, não quer dizer que você vai ter sucesso, né? Mas é muito mais fácil você ter sucesso, entender e aprender como funciona a estratégia para obter lucros e oportunidades em uma estratégia que conceitualmente é coerente, do que você ficar pulando de galho em galho, olhando um monte de coisa que não faz o menor sentido. Vocês estão me entendendo, pessoal? Essa é a grande questão. Essa é a grande questão. Há um monte de coisas por aí. Algumas boas, poucas, mas boas. E a maioria absoluta de coisas sem sentido algum. Sem sentido algum, né? E muitos ficam buscando, pulando de galho em galho, tentando achar alguma coisa que faça sentido. Eu encontrei, tá? Eu encontrei e desde então eu opero isso e ensino, né? Disponibilizando o nosso software para quem quer operar também e ensino como que o software funciona. É simples, galera, né? Diferente de muitos que estão por aí, eu não estou querendo aqui ficar vendendo sonhos, vendendo ilusão. Não, você não vai ficar rico da noite para o dia. Você não vai ganhar dinheiro sem fazer absolutamente nada. Não vai, isso não existe. Eu estou aqui para ensinar um método de day trade, onde no day trade a possibilidade de ganhos frente ao capital que você está investindo é muito grande. Por que o day trade chama tanto a atenção das pessoas, pessoal? E muitos se afundam nisso. Por quê? Porque o day trade proporciona para você a possibilidade de ganhos altos com pequeno capital. E é isso que muitos estão buscando. Há pessoas também que buscam não ganhos muito altos com pouco capital, mas ganham multiplicar o capital que já tem. Tem uma renda muito boa, porque não se satisfaz com um fundo imobiliário, uma renda fixa, um CDB, onde dá 1% ao mês. Ele quer rentabilizar mais o seu dinheiro. E tem gente que quer fazer isso de forma coerente, mas tem gente que está buscando um ganho muito alto, né? E no day trade isso é possível, não estou falando que ele vai conseguir, mas há essa possibilidade. E essa possibilidade que traz muitas pessoas com a mentalidade errada, né? Com a mentalidade errada, achando que vai com R$1.000 na conta vai ficar rico da noite para o dia. Você pode começar com R$1.000? Você pode, mas você precisa buscar a sua realidade. Com R$1.000 você não vai ficar rico da noite para o dia. Você tem que pegar esses R$1.000 e operar, aprender a estratégia primeiro, antes de colocar seu R$1.000 em risco, né? Aprender, conhecer, estudar, se dedicar. Aí depois você vai aplicar o seu R$1.000, R$2.000, R$3.000 e vai fazer ele rentabilizar a cada dia um pouco. E a cada dia que você vai aumentando o seu capital, você vai conseguindo mais. Uma vez você está com 1.000, aí depois você está com 2.000, você está com 3.000, você está com 5.000. Quando você está com 5.000, você já consegue ter uma rentabilidade muito maior do que você tinha com 1.000. Então é uma progressão geométrica. Mas isso você tem que começar devagar e aumentando o ritmo. Mas as possibilidades são gigantes, galera. Né? As possibilidades são gigantes. Então, é isso que às vezes a pessoa vem com a cabeça, mas não consegue entender. Ela quer do 1.000 fazer 1.000.000. Em pouquíssimo tempo, você pode fazer do 1.000 1.000.000. Mas tem todo um caminho que você tem que percorrer. Galera, esse caminho que as pessoas não querem percorrer. Ela quer do 1.000 ao 1.000.000 sem fazer nada. Sem fazer nada. Isso não vai acontecer. Não vai. Agora tem muita gente que fala para você que você vai. Que você só vai apertar o play. E você vai conseguir. Mas não vai. Não vai.
Então, se você não quer passar pelo caminho, nem começa. Pega o seu R$ 1.000 e dá uma outra utilidade para ele. Gasta com qualquer coisa. Vocês estão me entendendo, galera? Então, tudo tem um caminho. Tá? E esse caminho é muito bom. Não é um caminho ruim, é um caminho bom. Esse percurso é a vida, galera. É curtir a vida, é aproveitar, é você estudar, entender, compreender, fazer, ganhar, perder, até você entender e melhorar, e depois vai ganhar mais que perder. E você vai entendendo, ganhando experiência e tendo consistência. É o caminho é ótimo. E nesse caminho você vai dar valor a tudo que você vai conseguir. Se você do 1.000 ganhasse 1 milhão, você não dava valor para esse 1 milhão. Mas do 1.000, com todo o seu caminho aqui, quando você chegar no 1 milhão, você vai dar valor, porque você teve um caminho que você percorreu. Né? Então, é isso que eu queria passar aqui para vocês. E eu vou eu vou nos próximos vídeos falar um pouquinho mais aí sobre essa questão da regressão à média, que é algo conceitualmente que é muito interessante. Né? E tem muita gente que entra aqui querendo aquela receitinha de bolo, né? Aquela receitinha de bolo, faz isso, isso e isso. Se o mercado fizer isso, você faz isso. Aquilo. Mas você precisa entender, amigo. Você não vai conseguir resultados tão expressivos se você não tiver uma base um pouquinho mais sólida. Né? E for evoluindo essa base, ganhando experiência. Então, esse é um projeto, tá, galera? É um projeto. Eu não comecei tendo resultados extraordinários. Não, esses resultados foram construídos. Toda a base de conhecimento que eu tenho hoje foi construída com o tempo e está sendo construída. Né? Então, tem que ter isso em mente. Né? Eu tenho falado isso há muito tempo, em muitos vídeos. Né? E isso não é, comercialmente falando, vantagem. Né? Quem que vende mais curso, galera? Quem que vende mais planos é quem fala o que você quer ouvir. Só aperta o play, faz isso que eu estou falando para você que você vai ficar rico. Né? Olha tudo que eu tenho, que é igual. Mostra andando de helicóptero, andando de carro e viajando. Quer isso aqui? Vem comigo. O pessoal fala isso aí e arrasta milhares. Né, junto com eles aí, mas estão tudo indo atrás de uma ilusão. Né? E mais para frente quebra a cara. A gente está tentando aqui fazer um processo sério, um processo honesto, tentando ensinar você, mostrar como deve ser feito. Né? Então, agora não é fácil, né, galera? Não é fácil conseguir mostrar isso. Né? Então, a gente tenta, né? Mas não são todos que vão entender. Não são todos que vão entender. O cara às vezes entra aqui e fala, não, mas eu quero dinheiro rápido. E mesmo eu falando a verdade, ele não quer, ele quer continuar se iludindo. Então, lamento, não tem muito que eu possa fazer. Né? Você que está realmente querendo buscar ganhos significativos, mas fazendo a coisa certa, com a estratégia robusta, conceitualmente, na prática, com ferramentas, né? Sem ilusão, né? Aí esse aqui é um bom projeto para você, tá? Então é isso aí, galera. Vamos tentar, vou tentar nos próximos dias também entrar mais a fundo, algumas coisas que realmente fizeram a diferença para mim em todo esse percurso que eu tive com a estratégia. E depois da estratégia básica, a gente lançou outras estratégias, a CFM, a Range Map, que são baseadas em outros critérios de entrada, tudo mais. Galera, as 3 estratégias, Range, CTM e o Gênesis, são todas baseadas conceitualmente na canagem de frequência da média. Elas só foram evoluindo, são evoluções e direções, né, que a gente deu ali para gerenciar melhor o risco e tal. Mas são baseadas conceitualmente da mesma forma. Né? Então, por quê? Porque isso faz sentido, galera. Isso faz sentido. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Puxa, recomendo demais a leitura do livro do Kahneman. Rápido e devagar, 2 formas de pensar. Recomendo muito que vocês
pesquisem, vejam palestras, vídeos, materiais, tem muita coisa aí no Google, no YouTube, sobre o Kahneman, sobre a teoria da regressão à média, sobre a teoria da perspectiva. É muito interessante mesmo. Tenho certeza que vocês vão gostar de se aprofundar aí nesse assunto, né? Então, depois que vocês tiverem acesso, botem aí nos comentários o que vocês acharam. Vamos conversando aí, tá bom? É isso aí, galera. Muito obrigado pela atenção e com certeza vamos ter mais vídeos sobre esse material. Como eu disse para vocês, né? Então, a estratégia ali há muitos anos que eu identifiquei esse tipo de oportunidade, esse tipo de movimentação do preço, né? Achei que fazia sentido. Depois, quando tive acesso ao material do Kahneman, e ele não é o único exclusivo que fala sobre esse viés ali comportamental, tem outros autores também que falam bastante sobre isso, mas isso aí me motivou ainda mais, porque realmente falei, cara, eu estou no caminho certo, isso realmente faz sentido, isso realmente acontece, né? Então isso me deu mais força para me dedicar mais à estratégia, né? Uma vez que você tem ali uma confirmação das suas ideias, às vezes antes era só eu tendo esse tipo de ideia ali, será que realmente estou no caminho certo? Mas aí quando você vê que realmente estudos mostram para você, pô, é isso aí, cara. Não é só você, outras pessoas identificaram também esses padrões que funcionam bem no mercado, e daí eu consegui realmente ter uma evolução, sabendo que estava indo na direção certa e me dedicando com mais força, né? Realmente que aquilo ali fazia muito sentido. Tá joia? Então é isso aí, galera. Muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, estamos sempre à disposição aí em nossos canais. Não hesite em entrar em contato conosco. Valeu, até mais.